Gente, conforme eu prometi, vou postar aqui para vocês a aula de manhã. Eu sou a professora Lucinda, de matemática, né? E a gente vai falando do sistema de numeração, que é um conjunto de símbolos que representam uma quantidade, tá? A gente viu de manhã a história do número 1, que é um documentário da BBC. Lá no finalzinho eu postei o endereço lá no YouTube para vocês verem, se quiserem, tá? Vocês podem simplesmente botar lá no YouTube a história do número 1, que vai aparecer o filme para vocês verem. Então vamos ver alguns sistemas de numeração. O que eu acho legal no filme é que eles mostram que o conhecimento não aconteceu. Assim, o cara acordou de manhã e falou assim, vou inventar uma história para perturbar todo mundo, né? Não, as coisas aconteceram em função de uma necessidade. E é sempre assim que as coisas acontecem. A sociedade, um povo precisa de alguma coisa. E aí as cabeças pensantes daquele grupo criam uma situação para resolver, né? Por exemplo, a gente está vivendo uma situação que leva a essa reflexão. A gente está vivendo uma pandemia. Está o coronavírus aí matando uma porção de gente. E aí o que aconteceu? Porque o coronavírus estava aí matando uma porção de gente, uma porção de laboratório farmacêutico começou a pesquisar. E agora a gente tem vacina, né? Por que eles inventaram a vacina para o coronavírus? Porque havia uma necessidade, porque tinha muita gente morrendo em função disso. Então o conhecimento ele não vem porque alguém acorda de manhã e fala assim, estou a fim de perturbar meus alunos, vou criar esse conhecimento para eles. Não, as coisas vêm em função de uma necessidade. E a matemática veio também. Lá no filme vai mostrar uma tribo que não usa números. Mas se você assistirem o filme com atenção, vocês vão ver que essa tribo é muito simples. A vida deles é muito simples, né? Eles não têm as facilidades que a gente tem. Também não deve ter os problemas, mas vamos lá. Eles não têm luz elétrica, eles não têm celular, eles não têm televisão, eles não têm carro, eles não têm uma opção de coisa. Conhecimento esses que a matemática ajudou a adquirir. A matemática funciona como conhecimento básico, mas funciona também como ferramenta para as outras ciências trabalharem. Bom, a gente vai ver aqui alguns sistemas de numeração, não que a gente tenha que saber deles, mas só para a gente entender como é que acontece, tá? Por exemplo, o sistema de numeração egípcio, eles usavam alguns símbolos. Esse bastãozinho representava a unidade. Aqui eu tenho 9 bastãozinhos, então representava o número 9. Esse calcanhar aqui, essa cordinha, representava 10. Eu tenho uma cordinha mais 6 bastãozinhos. 10 mais 6, 16. Aqui eu tenho 5 cordinhas. 10 mais 10 mais 10 mais 10 mais 10, 50. Mais 4 unidades, tenho 54. Tá? E eles... Essa é uma civilização que tinha muita gente, tinha muita coisa. Então eles trabalhavam com números muito grandes. Tá? A numeração babilônica, os babilônicos já eram mais simples. Eles só usavam 2 símbolos. O cravo, que é esse negocinho aqui, e a asna, que esse troço aqui também parece mais um sinal de maior, né? Mas vamos lá. Esse cravo só podia ser repetido no máximo 9 vezes e a asna no máximo 5 vezes. Então o maior número que eles podiam representar era o 59. Aqui tem 2 asnas, ela varia 10. 10 mais 10, 20. Aqui tinham 6 pauzinhos, cada pauzinho representava 1. 20 mais 6, 26. Tá? E o sistema de numeração maia, esses caras, eles eram muito inteligentes. O sistema de numeração deles tinha uma coisa muito, muito, muito legal, que era o zero. Eles usavam essa conchinha aqui para representar o zero, onde não tinha nada.
Isso foi uma sacada muito inteligente deles. A bolinha representava 1 e o tracinho aqui representava 5. Então, por exemplo, aqui eu tenho 2 tracinhos que representam 5. 5 mais 5, 10. Mais 3 bolinhas, 10 mais 3, 13. Então, esse era o número 13. Aqui, 1, 2, 3. 3 notas de 5, né? 15, 3 tracinhos, 15. 15, 16, 17, 18, 19. Professora, a senhora quer que a gente saiba isso? Não, eu só quero que vocês percebam que em lugares diferentes, povos diferentes, não tinha televisão, não tinha telefone, não tinha YouTube, não tinha nada. Eles criaram um sistema de numeração para poder se desenvolver. Então, criar um meio de representar as quantidades era uma necessidade de uma civilização, de um povo, de uma cultura, tá? Temos o sistema de numeração romano, que esses vocês já viram. A professora lá do segundo, terceiro, quarto ano ensinou vocês a escreverem séculos, né, com esses números romanos que a gente usa muito, realmente agora é em séculos. Alguns relógios, mas não é um número muito usado, não é nem um pouco usado para a gente fazer conta. Esses números não são legais para a gente fazer conta com eles não era fácil. Tanto que lá em Roma, que era uma civilização próspera, né, eles tinham um império, quando se tinha que fazer contas, tinha uma pessoa especial para fazer essas contas. Ele era versado para isso, porque não era fácil, não era qualquer um que fazia as continhas. Fazer 20 mais 4 mais 50, a gente hoje faz de 40. 20 mais 4, 24, mais 50, 74. Mas naquela época não era assim não. Então tinha a pessoa do calculista que ele fazia as contas. Aí o Império Romano caiu, veio o período feudal e tudo, e eles continuaram usando os algarismos romanos. Quando houve a Guerra das Cruzadas, que os europeus foram entrar em contato com os mouros, né? Eles foram lá achando que os mouros eram ignorantes. Falaram, aquele povo ali, moreno, deve ser tudo burro. Quebraram a cara. Chegaram lá, eles eram muito espertos. Eles tinham uma matemática muito mais avançada. Enquanto os europeus ainda estavam brigando com espada e arco e flecha, eles já estavam dando tiro de pólvora. Também usavam espada, mas já davam pólvora. Eles já conheciam astrolábio, já tinham uma série de conhecimentos que os europeus não tinham. E toda vez que uma cultura entra em contato com a outra, ainda que seja brigando, a troca de conhecimento. E aí os números indo-arábicos foram para a Europa. No início eles não foram bem aceitos, porque implicava que aqueles calculistas não iam mais poder ganhar a vida, né? Fazendo essas continhas fáceis, mas com o tempo eles foram aceitos, porque eles facilitam realmente a vida. E aí esse sistema que a gente vai estar falando. Nosso sistema de numeração, ele é decimal e ele é posicional. Por que ele é decimal, professora? Porque ele vai de 10 em 10. Então vamos pensar aqui numa situação que vocês conhecem bem. Vocês estão no 6º ano, então vocês já lidam bem com dinheiro. Então a gente tem unidade, moedinha de R$1. Dezena, nota de 10. Centena, nota de 100. Milhar, um cheque de 1.000. Então vamos pensar aqui. Quantas moedinhas de R$1 eu preciso juntar para trocar por uma nota de 10? 10. Quantas notas de 10 eu preciso juntar para trocar por uma nota de 100? 10. Quantas notas de 100 eu preciso juntar para trocar por um cheque de 1.000? 10. Então a gente sempre respondeu 10. Por quê? Porque para passar de uma unidade menor para uma unidade maior, a gente precisa de 10. Professora, todos os sistemas são assim? Não. Mas o que a gente usa é assim.
Tem algum outro sistema que não é assim? Tem, por exemplo, o binário, tá? Que é o que programador usa para fazer computação, etc e tal. Ele só usa só tem dois algarismos, o 0 e o 1. Se vocês assistirem o filme, vocês vão ver um pouquinho disso. Mas no momento a gente vai ficar com decimal. Se vocês forem fazer engenharia, essas coisas, a gente fala do binário. Eu posso apresentar para vocês depois se vocês quiserem, tá? E ele é posicional também. Então vamos lá, eu faço grupinhos de 10 para contar. Tenho 10 bolinhas, 10 bolinhas, 10 bolinhas, sobraram 5. 10 mais 10, 20, mais 10, 30, mais 5, 35. A partir do grupamento de 10 em 10 surgiu a primeira definição. O grupo de 10 unidades recebe o nome de dezena. O grupo de 10 dezenas recebe o nome de centena. O grupo de 10 centenas recebe o nome de milhar, tá? O grupo de 1, 10 e 100 são chamados de ordem, ou seja, unidade, dezena, centena. Cada ordem forma um novo grupo denominado classe. Então, olha só, ordem é unidade, dezena, centena, e as classes aí é o infinito e além. A gente tem unidades simples, a gente tem milhares, a gente tem milhões, a gente tem bilhões, e a gente pode ir para lá do jeito que a gente quiser. Professora, por que a gente tem que saber isso? Porque fica mais fácil de trabalhar, fica mais fácil de dar nome, fica mais fácil depois de fazer conta, etc. Por exemplo, unidade, dezena, centena, unidade, dezena, centena, unidade, dezena, centena. Simples, eu não preciso falar o nome. Milhares eu vou falar mil, milhões eu vou falar milhões. Então vamos lá, eu vou separar em classes. Na classe dos milhares, se eu olhar só esse cara aqui, é o 2. Então, ele é 2.000. Aí, nos simples, eu vou olhar os números todos. 351. Então, que número é esse? 2.351. Eu vou olhar para o número que está em cada classe. Aqui só tinha o 2, então é 2.000. Aqui eu tenho 423. Então, quanto é que eu tenho? 423 o quê? 1.000. No número, a gente começa sempre a falar da maior classe. A maior classe aqui, nesse caso, é milhões. Que número tem aqui? 30. Então, como é que eu vou ler isso? 30 milhões. Agora, eu vou para o milhar e vou ler esses três números que eu tenho. Que número eu tenho aqui? 423. 423 o quê? 1.000. E aqui, que número eu tenho? 48. Esse zero aqui, 048 é 48. Então, como é que eu leio esse número todo? 30 milhões, 423 mil, 423 mil e 48. Esse número aqui, vou para os milhões. Então, que número está escrito aqui? 246. 246 o quê? Milhões, 102 mil e 25. Eu não preciso falar unidade simples, aqui eu só falo um número, tá? O sistema indo-arábico é o sistema que a gente usa no dia a dia, conforme eu já disse. Vocês vão poder estar vendo o programa que eu falei nesse endereço. E eu vou botar uns exercícios para a gente estar fazendo, tá? A gente vai estar marcando aula na quinta-feira. Gostaria que vocês entrassem, que aí a gente vai estar falando um pouquinho mais sobre os números, sobre o sistema de numeração indo-arábico. A gente vai estar falando sobre uma porção de coisas. Então, estou esperando vocês na quinta-feira. Beijoca.